Como é feita a contagem de carboidratos? Conta básica ali para contagem dos carboidratos. Qual que é o seu padrão? Tá, então a gente faz uma relação para contar carboidratos, né? A contagem de carboidratos é ideal para o paciente com diabetes tipo 1, é o nosso padrão ouro. A maior parte dos pacientes segue tabelinha de valor de glicemia, então se a glicemia tiver de tanto a tanto, usa X unidades. E hoje a gente sabe que corrigir a glicemia pela contagem de carboidratos, pelo que o paciente come, é muito melhor, porque dá uma flexibilizada no que ele vai poder comer, dá uma flexibilizada nos horários, que você pode insulinizar em horários mais variados e consegue fazer um controle melhor. Então a gente sempre faz um cálculo para fazer a relação da sensibilidade da insulina, então determinar quanto fora de um determinado alvo o paciente vai precisar de uma unidade de insulina. Então esse cálculo é feito por um padrão fixo, você usa uma fórmula 1800, 1700 ou 1500 para quem usa insulina regular e NPH e divide pela dose total de insulina do dia. Isso vai te dar o fator de sensibilidade da insulina. Então, cada uma unidade de insulina vai baixar X miligramas de decilitro de glicose para aquele paciente. E nesse cálculo também a gente pega uma fórmula de 500, junta também ao quanto ele usa de insulina e isso vai te dar a relação insulina-carboidrato. Então, cada X gramas de carboidrato precisam de uma unidade de insulina para não ter essa variação da glicose. E aí a quantidade de carboidratos que vão ser dadas em cada refeição, a gente passa para quem sabe fazer isso, que é o nutricionista. E ainda assim ainda pode ter coisas que vão precisar ir regulando, né? Não tem aquele padrão fixo. Às vezes você coloca lá 1:15, mas às vezes não fecha e precisa aumentar um pouquinho o carboidrato ou diminuir. A gente vai individualizando, né? A gente vê, tem um padrão geral que a gente faz inicialmente pelo tamanho, peso, a dose de insulina e depois vai individualizando pelo que o gráfico vai mostrando pra gente, assim. O paciente faz a ponta de dedo, a gente vai checando pelas glicemias e o paciente que usa algum sensor de leitura intersticial, ele já vai mostrando ali as oscilações e aí a gente vai vendo os momentos que talvez o fator de sensibilidade tenha que ser diminuído naquele horário que o paciente precisa de um pouco mais de insulina e também naquela refeição específica onde ele precisa de mais unidades para vencer aquelas gramas de carboidrato. Às vezes porque algumas refeições vão vir junto com a gordura também, o que vai atrasar ali a absorção desse carboidrato, então talvez por isso a necessidade de diminuir a relação. É porque às vezes, por conta da absorção ser bem mais lenta, essa hipo bate um pouco mais tarde, né? Exato. Então tem um pouco mais de dificuldade. Se é uma pessoa que coloca muita fibra, isso acaba gerando um pouco de dificuldade na questão da absorção. Perfeito, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande sobre isso, principalmente com alguns pacientes que às vezes eu atendo que têm a diabetes e o médico às vezes só passa a tomar tanto de insulina, mas nunca passa a questão de cálculo de carboidrato, de informação, e o paciente sai totalmente perdido, tipo, ele vai tomar 3 UI de insulina ali, mas ele não sabe quanto que ele pode comer. E às vezes eles se acostumam vamos dizer assim, eu brinco com o paciente com um pouco sem vergonha, né? Então ele entende que, opa, se eu quero comer um pouco mais de doce aqui, eu vou tomar uma insulina a mais aqui. Então eles começam sem nenhum tipo de embasamento. Exato, né? A burlar o próprio cuidado deles ali, e eles se tornam cada vez mais sensíveis àquele processo, né? Sim. A insulina vai deixando de fazer o efeito dela ideal e a pessoa começa a ter vários colaterais. Né? E vai precisando de cada vez doses mais altas de insulina. Quando a gente faz correção por tabela, a gente está sempre correndo atrás, né? Está sempre correndo atrás de uma glicemia que está alterada. A gente espera a glicemia alterar para depois poder insulinizar. Quando a gente migra para a contagem de carboidratos, você está prevendo já o que pode subir com o que vai comer e pelo valor que está. Então você está seguindo algo muito mais fisiológico, muito mais semelhante ao que o nosso corpo faz, né? A gente come, esse alimento chega ali na alça intestinal, o corpo identifica e libera insulina. Então, fazer a correção pela contagem de carboidrato deixa o controle muito mais fidedigno, muito mais próximo do que seria o fisiológico. O que fazer quando temos um quadro de hipoglicemia
e precisamos corrigir os carboidratos, o que você costuma, algo mais urgente? Hipoglicemia, igual eu disse, tem que ser corrigida na hora, mesmo que não seja uma hipoglicemia sintomática. Glicemia menor do que 69 é uma urgência e tem que ser resolvida nesse instante. Então, a gente precisa de um carboidrato de absorção rápida, né? Então, normalmente eu oriento ou um copo de água com açúcar para ter essa subida mais rápida, ou um copo de suco de laranja, suco integral, sem adoçar, ou aqueles sachêzinhos de mel que vem pronto, 2 ou 3 sachês de mel, para dar ali algo em torno de 15 gramas de glicose. E vai checando a glicemia de 15 em 15 minutos até subir maior do que 70. Subiu maior do que 70, vida que segue normal. No horário do lanche vai lanchar, no horário do almoço vai almoçar, no horário da atividade física vai fazer o lanche, vai para a atividade física. Mas a hipoglicemia tem que ser sempre corrigida no momento, não dá para esperar para corrigir uma hipoglicemia. E nunca tomar e dormir, né? Nunca tomar e dormir, exato. Você só vai conseguir poder e descansar depois que saiu da hipoglicemia, e a gente sempre orienta que o último horário, por exemplo, que usa insulina é antes do jantar. Nunca vai usar a insulina depois de uma refeição. Isso acontece no nosso meio. Às vezes a pessoa, eu preciso tomar e comer daqui meia hora. Então vou tirar um cochilo. Você não sabe se a hipo vai bater no meio dessa meia hora um pouco mais cedo. Aí talvez não vai acordar. Às vezes você nem acorda, né? Então, assim, realmente, as histórias que a gente escuta de pessoas que passaram por hipo severas ali, ele quase só faltou erguer a mão pro céu, só para Deus puxar. Porque, o ideal seria estar usando ali o sensor de glicemia intersticial, né? Porque os sensores mais modernos, aí as gerações 2, eles têm alarme de hipoglicemia, então eles disparam um alarme quando o seu corpo está tendendo a uma hipoglicemia. E aí com isso você consegue minimizar os efeitos, minimizar ter as hipoglicemias.